Fala galera, falar de cerveja é animal, trabalhar com cerveja é muito mais legal. Eu sou um cara que tem uma história contada aí com cerveja longa e não necessariamente produzindo cerveja. Fiz algumas vezes, fiz algumas marcas, cheguei a ter uns produtos bem legais no mercado, mas meu trabalho todo é contado principalmente na gastronomia associada com a cerveja. Eu como chefe de cozinha já tinha envolvimento cervejeiro, eu como vendedor, como dono de loja, trabalho diretamente nesse sentido. Então a gente sempre fez eventos, sempre esteve envolvido em festas, em festivais e tal. Então, a dica deste vídeo, para que você veja com bastante atenção, é caso você queira entrar no meio cervejeiro, poder bater no peito e falar assim, sou cervejeiro, como nós somos, e perceber que você pode ter um universo de possibilidades de trabalho maior do que só fazer cerveja. Curte aí, aproveita, valeu! Tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou um dos sócios da cervejaria Dogma, né? Fala aí galera, beleza? Sou Gustavo Renha, sommelier de cervejas, colunista da Rádio Globo. Meu nome é Vitor Marinho, sou cervejeiro, atualmente sou cervejeiro da cervejaria Dádiva. Eu sou Richard Adriel, eu sou gerente comercial e trade marketing da Get Cervejas Especiais, que é a distribuidora por trás da Get Trade. Sou Matheus da Brau Academy, sou formado mestre cervejeiro e mestre malteador pela VLB Berlim. Sou Igor Puorro, sou cervejeiro e consultor especialista em produção de cervejas. Sou Luiz, hoje eu trabalho com diversos tipos de bebidas além de cerveja, destilados e é o que eu faço da vida. Bom, então eu sou o Guilherme Ferreira e eu tenho um canal no YouTube, o Boteco do Ferreira. Meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou jornalista. Eu sou a Gabriela Miller, sócia fundadora da Leiftec Tecnologia Viva. Sou o Edson Carvalho, do projeto Viajante Cervejeiro. Tenho um blog chamado viajantecervejeiro.com.br, onde eu dou dicas de onde beber cerveja artesanal no Brasil e no mundo. Meu nome é Zé Márcio e eu fui durante 6 anos professor de cursos de sommelier de cerveja e hoje eu estou coordenando essa área dentro de uma instituição aqui no estado de São Paulo. Eu sou a Fabiana Regui, jornalista, eu trabalho há 10 anos com cerveja. Sou o Leandro, do canal Cerveja Fácil. Olá pessoal, meu nome é Luiz Celso, eu sou jornalista e sommelier de cervejas. Na verdade eu comecei na cerveja com o jornalismo, escrevendo sobre cerveja num blog, que é o bardocels.com, que existe até hoje, e em coluna na Gazeta do Povo. Hoje eu tenho inclusive coluna na Rádio CBN. E trabalhar com cerveja fora do seu eixo central, que é a produção, venda, distribuição, é sempre um desafio, né? Uma das coisas que me marcaram muito como jornalista em relação à cerveja é que quando eu comecei, não existia essa possibilidade de notícias virem a gente tinha que correr atrás das notícias. Eu criei o Pão e Cerveja, que foi o primeiro programa de rádio no rádio brasileiro a falar de cerveja, 10 minutos seguidos em uma semana, a cada semana, falando de cerveja. Só que a minha história com cerveja começou bem antes da minha formação de jornalista, final da década de 80, começo da década de 90, quando eu comecei a me interessar por coleção de latas de cerveja importada. O que eu faço hoje? Eu trabalho como jornalista produzindo conteúdo, muitas vezes para empresas, para cervejarias, distribuições, etc. E trabalho também com serviços de sommelier de cerveja. Então são sempre áreas acessórias. E hoje o mercado ainda parece não estar tão maduro ou tão ligado para essas outras áreas. E é sempre um desafio. É meio que matar um leão por dia, né? Então você até tem colocações, mas hoje eu tenho que ter um portfólio de serviços muito grandes, envolvendo a produção de conteúdo, envolvendo os serviços, para poder atender esse mercado, né? Em 2009, quando esse programa foi a primeira vez ao ar, foi uma novidade, uma inovação, porque ninguém se dispunha a falar de cerveja. Pouquíssimas cervejarias tinham algum departamento de comunicação ou marketing que pudessem dividir conosco as suas produções, as suas novidades. Então, para ser jornalista de cerveja em 2009, eu tive que correr muito atrás da notícia. Muitas vezes tive que enxergar uns fatos que as próprias cervejarias não davam tanto valor como inovação ou como fato de interesse de um público maior. Eu tive que descobrir e cavar isso. Então, foi um desafio muito grande falar de cerveja, ao mesmo tempo muito prazeroso, porque eu juntei aquilo que era um hobby com a minha profissão. Eu comecei a me deparar em algumas lojas, eu entrava em lojas e via um setor de latas importadas para vender e eu comecei a achar interessante aquilo e diferente daquilo que eu encontrava em supermercado. E aí eu comecei a comprar pelas latas, basicamente. E aí tinha aquela coisa de colecionador, que eu não queria tomar o que estava dentro, porque a latinha fechada era mais interessante. Só que aí eu não aguentei e acabei abrindo as latas e acabei experimentando. E aí eu percebi que era muito diferente do que eu costumava
tomar de marcas comerciais que existiam no mercado nacional naquela época, né? Foi aí que eu comecei a perceber que existia um mundo além daquilo. Nossa história começa lá nos idos de 2010, 2011, quando a gente estava fazendo cerveja caseira ainda, né? Era muito novo aqui no Brasil. E eu e os meus sócios, né, acabamos nos conhecendo nos encontros cervejeiros e a gente fazia cerveja caseira e levava para a galera experimentar, né, os poucos encontros que tinham. E aí, em 2011, comecei a trabalhar. Ronaldo está aqui do meu lado, acompanhou desde o início todo o processo ali dos tempos de cervejaria nacional, quando a gente ia produzir cerveja na primeira casa da Cervejoteca, que foi fantástico. Comecei como todo mundo, bebendo alguma cerveja que fugia muito do que a gente tinha como padrão no mercado, por volta de 2010, 2011. Descobri que era possível fazer cerveja em casa, isso aumentou meu interesse, comecei a estudar, ler na internet, descobri como fabricar esse equipamento, fiz meus primeiros equipamentos por volta de 2010, 2011 também, montei os equipamentos, comecei a fazer cerveja em casa, até que em 2012 eu descobri que tinha um curso de sommelier de cerveja e fiz o curso de sommelier de cerveja. Além disso, comecei a me interessar por outras bebidas, porque eu acho que existe uma interface muito grande de cerveja com outras bebidas, o álcool em geral, né? Não tem uma barreira entre todas as bebidas, né? Existe uma interação, existe conhecimento em outras bebidas que dá para trazer para a cerveja, então eu comecei a me interessar por outras coisas, me formei em destilados, especialista em destilados na WSET, fiz curso de coquetelaria e hoje me dedico a dar consultoria, mexer com outros tipos de bebida, não só cerveja, então mexo com cerveja, mas mexo com destilados também. Estou criando alguns destilados, estou criando um brewpub e tenho um bar. Esse é o meu envolvimento hoje em dia. Começou basicamente como todo mundo, tomando alguma coisa que fugia do padrão. Meu trabalho é dividido em duas áreas. Eu trabalho na produção de cervejas, implantação, startup de cervejarias, receitas e qualquer coisa que tange a produção de cerveja e de cervejarias. E o outro lado, a minha outra área, é a educação cervejeira, através de cursos, workshops, aulas, difundir o conhecimento cervejeiro e trazer um pouco da experiência que eu tenho na indústria e da produção de cerveja, tanto industrial quanto de panela, para o pessoal interessado em conhecer cerveja, conhecer produção e se desenvolver como cervejeiro caseiro ou profissional. Ao entrar nesse mercado, na época eu tinha um estabelecimento, eu tinha um bar e eu queria buscar mais informações. Assim. Eu tenho uma história de aula que acabou me trazendo para ministrar esse tipo de curso e, obviamente, apaixonado pela bebida do jeito que eu sou, acabei adorando e fui ficando. No começo eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia trabalhar numa grande indústria, se eu ia trabalhar numa cervejaria. E aí eu fundei a Brau Academy, que é a escola hoje onde a gente ministra cursos, inclusive a gente tem cursos profissionalizantes de sommelier de cervejas e de tecnologia cervejeira também. Durante o curso de sommelier de cerveja eu tive um contato com a Sinatra, tivemos algumas conversas e eu vim a ser sócio da Sinatra, que é uma escola de cerveja, que dá cursos para cervejeiro caseiro. Fui sócio da Sinatra de 2012 até no começo desse ano, de 2017. Período, fiz outros cursos de cerveja, fiz mestre em estilos, virei juiz do BJCP. Eu não sabia que eu ia dar aula, eu não sabia que eu ia ser professor. Para ser professor, essa formação me ajudou demais. As pessoas dão valor, né, a essa formação. Quem vai ter aula comigo fala assim, pô, o cara tem uma formação no exterior. E que, cara, sinceramente, é um ensino de conteúdo, mas a gente tem hoje no Brasil ensinos que têm o mesmo conteúdo. Quando eu comecei a fazer cerveja, a gente tinha uma quantidade pequena de levedura à disposição. E aí a gente começava a ler os fóruns internacionais e ver qual eram as tendências. E existia um mundo gigante de leveduras disponíveis para a gente fazer cerveja. E surgiu daí a vontade e a necessidade de trabalhar com leveduras. Peribir nasceu, na verdade, por causa da realização dos festivais gastronômicos da cidade de Perinópolis. No ano de 2013, a gente fez as primeiras degustações harmonizadas e orientadas dentro do festival gastronômico. Foi um grande sucesso, a gente percebeu que tinha muita gente interessada pelo tema. Era um tema pouquíssimo explorado na região de Goiás ainda. E a gente convidou o sommelier Alberto Nascimento, hoje sommelier da Colombina, né? E ele fez essas degustações e ali nasceu o Peribir, porque a gente viu a grande capacidade que tinha para se fazer um festival específico de cervejas artesanais aqui em Goiás.
Comecei como importadora, trazia cervejas belgas pro Brasil. Trabalhava na parte comercial. Depois eu fui para a cervejaria, onde também continuei trabalhando na parte comercial. E depois, quando comecei a trabalhar com insumos, que eu fui para a área de marketing, que é a minha área de formação. Tudo começou por um hobby, né? Esse canal. Na verdade, uma forma de explicar algo que as pessoas já me perguntavam. Como fazer cerveja do jeito que eu fazia, de um jeito fácil, simples e tal. E tentando ensinar outras pessoas. Desde quando eu comecei a trabalhar com cerveja artesanal, foi em 2009, 2010. Comecei no Paraná, depois eu fiz o que foi meu grande trunfo, foi a viagem que eu fiz pelo Brasil, conhecendo todos os estados, conhecendo a cultura da cerveja artesanal em todos esses estados. E eu acredito que o mercado mudou, obviamente mudou bastante, cresceu bastante, principalmente na região sul e sudeste. Visitando o Nordeste, o Norte, hoje eu vejo que o crescimento ele é bem diferente ainda no que é aqui, no que é no Sudeste ou no Sul, do que é no Nordeste, Norte ou Centro-Oeste. Chegou num ponto que eu comecei a fazer jornalismo, parei num empório aqui em São Paulo e eu comecei a ver que esse mercado de cerveja artesanal estava crescendo. E tinham rótulos tanto nacionais, para o meu espanto, que eu nem sabia que na época que já tinham microcervejarias no Brasil, e muitos rótulos importados. Quando eu fui para a internet, eu não achava tanta informação, achava muita informação gringa, em inglês, o que era legal, mas só que aqueles rótulos nacionais que eu estava vendo, eu não achava quase nada. Já existiam, óbvio, já existia, acho que, o Brejas, já existia alguma coisa do Roberto Fonseca também, mas era muito limitado. E aí eu pensei em fazer um blog de cervejas, e aí surgiu o All Beers em fevereiro de 2009. Foi um prazer imenso poder juntar o meu ofício de jornalista com aquele hobby que eu tanto gostava. A coisa foi ficando muito séria a partir de 2015, quando eu deixei a Rádio CBN, que foi a primeira rádio a veicular o Pão e Cerveja, eu larguei para voo solo. E aí foi uma bela dificuldade que eu passei, porque primeiro eu tive que implantar um novo canal, que foi a minha rádio, a Rádio Web Pão e Cerveja, e que hoje está desativada, porque no mesmo ano, no fim do ano, eu passei a fazer a coluna diariamente numa outra rádio de Belo Horizonte, falando das novidades. Mas tinha uma coisa que não estava rolando ainda, eu não estava trabalhando com cerveja. Então foi aí que eu falei, putz, eu quero tocar minha vida nisso, cara, eu quero focar minha vida na cerveja. Foi aí que na minha turma de sommelier tinha o dono de uma importadora, que era o Gilberto Tarantino, que era dono da Tarantino, e eu comecei a fuçar as mídias sociais deles e não vi nada muito atualizado, muito assim, e eu fui e me ofereci para trabalhar para ele. Mas aí foi no começo do ano seguinte, acho que já foi no começo de 2010, ele me ligou e falou que tinha uma vaga para isso, e aí eu entrei, desde então eu comecei a trabalhar com cerveja e não parei mais. Trabalhei na Whey como embaixadora e na Whey eu fazia toda a parte de comercial também aqui em São Paulo, não efetivamente vender, mas eu ajudava o pessoal da distribuidora, o pessoal de vendas da distribuidora, e também fazia toda a parte de produto, né? O que funciona aqui em São Paulo, o que vinha de produto, quais tipos de chopp saíam mais, fazia toda essa parte de demanda e realmente que é bem marketing de produto. Isso é o trabalho de uma embaixadora de uma marca. Hoje eu trabalho com marketing digital dentro da Peer-to-Beer, onde eu sou sócia. A Peer-to-Beer é uma plataforma educacional para o cervejeiro caseiro, onde o cervejeiro caseiro disponibiliza os projetos dele lá e pessoas comuns e especialistas avaliam esses projetos. E para mim o mais doido de trabalhar com o YouTube, eu de estar dentro do mercado da cerveja de alguma forma desde 2012, pelo menos no quesito de comunicação, é o feedback das pessoas, é encontrar as pessoas que acompanham e que de alguma forma tocou elas para mudar de vida ou para mudar de hobby ou para aprender alguma coisa ou simplesmente para saber que realmente não quer fazer isso. Mas enfim, eu acho muito louco esse contato, que os relatos que eu ouço das pessoas que não se aproximavam dos pais e aí começavam a fazer cerveja com o pai e aí tipo tava todo mundo feliz e tomando cerveja em família, ou pessoas que estavam num ramo profissional e aí viram algum vídeo do canal ou me encontraram em algum evento e 2 anos depois tá lá o cara com um bar, com um brewpub.
me profissionalizando nisso, montando toda uma estrutura, uma empresa por trás. Mas na verdade meu grande sonho era ser só um seguidor do canal, sabe? Porque assim, eu tô fazendo um conteúdo, é meio chavão isso, mas eu tô fazendo um conteúdo que eu queria assistir, né? Porque não tinha gente que falava da forma que eu gosto de ouvir, né? Então, fazer as gambiarras que eu ensino, coisas que estavam na minha cabeça, ninguém mostrava do jeito que era legal de assistir e tal. E aí, daí eu resolvi, alguém tem que fazer, daí eu fiz. O marketing como um todo, na verdade, é bem a parte de comunicação mesmo. Então, o que eu faço? Além de me conectar às pessoas do mundo da cerveja para estar junto com a plataforma, então faço diversas parcerias, porque os cervejeiros caseiros dentro da Peer2Beer têm alguns benefícios que a gente vem aumentando. Então, a parte de parcerias é um trabalho do marketing, então eu faço essas parcerias. O que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar dentro da empresa, quais são as empresas que devem ser parceiras nossas, o que a gente tem que comunicar para o mercado. Então essa é a parte que eu entro mais como a parte de sommelieria e marketing também, porque precisa se conhecer as pessoas, né, do mercado para conseguir fazer esse tipo de trabalho. Bom, ser um pouquinho da vida de cervejeiro, eu diria que é das profissões mais difíceis que tem. Não é fácil, não tem nada glamuroso. Claro que a gente toma cerveja durante o trabalho, essa é a parte boa. Mas o trabalho é muito intenso, fisicamente desgastante. É muito comum aí a gente ter, muitas vezes, estágios na cervejaria. O pessoal só quer fazer cerveja, só quer jogar lúpulo na panela e acha que isso é ser cervejeiro. Não, isso não é ser cervejeiro. Tem que limpar piso todo dia, toda semana, tem que limpar a parede, limpar o cantinho de fungo lá, o rejunte do piso, tem que moer malte, tirar bagaço, esforço físico alto, carregar barril para cima e para baixo. Vida de cervejeiro não é fácil. Normalmente a gente pode contar com uma equipe, algumas cervejarias aí um pouco maiores contam com uma equipe grande, cada um tem o seu setor, cada um tem a sua atividade, mas para quem está começando, quem é cervejeiro caseiro sabe como que é. São 8 horas ali direto na labuta, é pesado, não é fácil, não pode começar às 8 horas da manhã, né, ou às 8 horas da manhã, ou a hora que começa já bebendo, porque senão você não termina, você não faz fervura, você não resfria a cerveja. Na indústria é a mesma coisa. Então a atenção total é fisicamente desgastante, principalmente psicologicamente desgastante, porque é muito detalhe. Então você nunca para. Deu 5 minutos de descanso, vai fazer outras atividades. Essa vida de cervejeiro não é fácil, é bem um ritmo bem forte. E em 2013 a gente foi convidado pela Cervejaria Nacional a fazer uma leva da Cafusa lá. E a gente aceitou, lógico, né? Produzimos a cerveja, fizemos um grande evento, né? Chamamos bastante gente. Muita gente que até então não tinha tomado a cerveja pôde ir lá tomar e experimentar a cerveja. Muita gente tomou e falou, putz, a cerveja é boa, é legal, vocês têm que produzir isso comercialmente para a gente poder vender isso nos bares, né? E foi aí que a gente teve, né? Foi aí que viramos a chave para abrir mesmo a cervejaria caseira, né? A Cigana. Então, virar de caseiro para Cigana. Então a gente juntou, né? Na época a gente tinha 3 marcas, né? Que tinha a Primassat, que era a minha, a Serra de Três Pontas, que era a do Bruno, e a Noturna, que era do Luciano. Cada um tinha a sua marca, mas a gente sempre teve uma empresa só. E a ideia era juntar os esforços, trabalhar em conjunto, mas cada um trocando a sua marca, né? Começamos a produzir na Invicta, produzimos alguns lotes de algumas cervejas. A primeira foi a Cafusa, mas produzimos outros lotes de outras marcas. Depois a gente foi para Tupiniquim, fomos para Blondine, e nesse meio tempo, já tinha passado mais ou menos um ano, já está falando aí já de 2015, a gente viu que a gente era conhecido no mercado cervejeiro, mas tinha muita gente fora do mercado cervejeiro que não conhecia a gente. Era um pouco complicado para os donos de bares explicar, não, porque esse aqui é cervejas sazonais, que é a razão social, mas esse aqui é da Serra de Três Pontas, que fez uma colaborativa com a Primassat, e essa outra é da Noturna, que fez uma colaborativa também. Então ficava um pouco complicado e a gente não tinha muito uma identidade visual, então a gente ficou meio que estabilizado no meio cervejeiro, né? A gente parou de crescer e atingir novos públicos. Foi aí que a gente teve a ideia de falar, a gente precisa trabalhar a marca, né? O produto a gente já trabalha, sempre trabalhamos forte no produto, mas a marca nunca foi assim muito do nosso forte. A gente fazia alguns rótulos legais, mas nunca trabalhou muito forte na marca, né? Então a gente
partiu do zero, contratamos uma empresa de branding para começar do zero mesmo, desde o nome da cervejaria, logo, identidade visual, e foi aí que aos poucos foi surgindo a Dogma, né? O desafio começa na ideia da escolha, você poder escolher uma cerveja que o público goste. O mercado está sempre mudando, então de repente todo mundo quer IPA, né? E IPA sempre é IPA. Aí de repente agora ninguém quer mais IPA, a galera quer New England IPA, depois a galera quer Sour, a galera quer Berliner Weiss. Então é estudar o mercado, entender um pouco sobre isso. Vamos querer uma cerveja cara e agora cerveja em lata. Então aí a galera quer comprar uma cerveja que tem uma extrema qualidade, as famosas baleias do mercado, e vão atrás de cervejas que tem uma lupulagem extrema, insumos mais caros. E às vezes a gente tem que trazer um produto que é para abrir o mercado, né? São cervejas em lata, com preço mais em conta, que vai trazer mais consumidores para o nosso mercado. Então a importação ela tem muito dessa decisão, né? Logística é o maior desafio, a gente conseguir entregar em 350 estabelecimentos e contando que a mercadoria tem aí as dificuldades com os órgãos regulamentadores de liberação da carga, né? Do famoso Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A gente tem uma boa comunicação com eles, sempre tenta mostrar e mandar os documentos de análise antes, para saber qual é a receita, quais são os insumos dessa cerveja, para poder passar o produto e em breve ele está nas prateleiras. Não dá para estocar muito, porque o produto é perecível, então a gente tenta sempre trazer o produto com 4 a 9 meses de validade, né, para ser possível a venda, porque a gente tem que se preocupar com o giro na gôndola do nosso parceiro, né? Eu acho que a importadora que só importa e tomba container e tomba mercadoria no cliente, ela não faz um bom trabalho. O trabalho é acompanhar o giro na gôndola do cliente, né? Isso está um pouquinho da área comercial, mas por muitas vezes o importador é só importador, né? A Get Trade mesmo passado começou só importando para outras distribuidoras. E aí com essa necessidade de eu quero fazer uma Scotch Ale ou uma We Have, que levedura eu uso? Não tem. Então a gente foi atrás de bancos de leveduras e começamos a testar e importar leveduras. Eu comecei a fazer propagações em casa e comecei a fazer bancos de cultura em casa. E aí, quando o meu trabalho com a cerveja foi crescendo e conforme eu fui entendendo e estudando o mercado, ficou muito claro que a gente precisava ter um número maior de leveduras e ter leveduras frescas para o mercado nacional, né? Hoje a gente tem uma linha de 9 leveduras para cervejeiros caseiros e quase 90 leveduras que a gente propaga para as cervejarias, né? E realizamos em maio de 2015 a primeira edição e sucessivamente a gente fez em Goiânia, porque teve muita gente que pediu que fosse feito em Goiânia também, e assim ficou no calendário sempre o Piribir em Pirinópolis no primeiro semestre e a edição Piribir Goiânia em Goiânia no segundo semestre até os dias de hoje. A gente já fez 6 edições, 3 em Pirinópolis, 3 em Goiânia, e eu acho que o grande diferencial do Piribir foi não estar preocupado somente com bilheteria, com casa cheia, com venda de cerveja e exposição de marca. Desde a primeira edição, a gente sempre teve uma preocupação grande em trazer grandes nomes do cenário cervejeiro nacional para poder passar informação, passar tecnologia, né, ensinar as pessoas daqui, os cervejeiros. A gente sempre trouxe nomes renomados para cá, para darem cursos, e isso além de grandes sommeliers e grandes mestres cervejeiros que vieram para cá para fazer degustações harmonizadas nos restaurantes da cidade, dentro do próprio evento, enfim, para que as pessoas que tivessem maior interesse em aprofundar na cultura cervejeira tivessem a oportunidade dentro do próprio evento do Piribir. O maior orgulho do Piribir é exatamente o legado deixado para a cidade de Pirinópolis e transformou Pirinópolis numa cidade que hoje respira cerveja artesanal. Logo após o primeiro Piribir e essas ações, surgiu a primeira cervejaria artesanal de Pirinópolis, que é a Santa Dica, que fabrica cervejas maravilhosas. E isso trouxe um valor agregado ao turismo enorme para o município e para a região. Se você não se preocupar com o giro do seu parceiro distribuidor também, você não vai conseguir ter sucesso. Então, responsabilidade sobre a gôndola, cuidado com a mercadoria, liberação rápida e não estocar. São os grandes segredos de você não queimar a marca, trazer um produto de qualidade sempre fresco e sempre trazer novidades de acordo com o que o mercado procura. Eu acho que esse é o bom trabalho que toda importadora deveria fazer. Hoje nós somos ciganos e temos uma cervejaria, né? Apesar da nossa cervejaria ser venda única e exclusivamente para a pessoa física, né? Para o pessoal que vai lá no bar beber,
A gente ainda vai continuar por um tempo, não sei por quanto tempo, como Cigano, porque hoje o bar não tem capacidade de suprir a demanda que nós temos hoje, né? Então, eu produzo hoje fora do bar 3 vezes mais do que minha capacidade que eu tenho no bar de atender todo mundo, né? Então, assim, a ideia ainda é continuar como Cigano por algum tempo, né? Talvez levantar algum financiamento de construir alguma planta grande, cervejaria mesmo, futuramente, mas isso seria para daqui a alguns anos, não para o ano que vem, por exemplo. E aí eu vi a necessidade de criar algo em cima de tudo isso para conseguir trabalhar e viver disso. Foi aí que surgiu uma assessoria de imprensa que eu faço, onde eu trabalho com marcas que, assim, resumindo, o que eu gosto. É uma linha muito tênue, porque eu tenho que respeitar o trabalho que eu fiz durante todo esse tempo no All Beers. Eu não posso, não consigo e não quero trabalhar com marcas que eu não acredito. É muito mais fácil você falar de uma coisa que você gosta, né? Atualmente eu trabalho com a Dogma, trabalho com a importadora Beer Concept, que atualmente tem Founders, Evil Twin, Omnipolo, Demorlen, entre outras. Faço assessoria também da Buena Beer, que é uma importadora do Rio de Janeiro, que tem Delirium Tremens, tem Green Flash, tem Alpine, tem Stone, várias marcas trapistas belgas, por aí vai. Também estou com a On Trade e Beer Welt. Recentemente trouxeram a Beer Republic, estou trazendo a Rogue de novo para o Brasil. Faço assessoria também de 2 festivais atualmente no Brasil, que é o IPA Day e o Slowbrewing Brasil. O que mudou muito em relação a isso, de quando eu comecei em 2009 para a profissão hoje, é que a gente hoje divide, o jornalismo de cerveja tem vários outros representantes, temos outros programas de rádio. Eu acho que eu posso dizer que eu inspirei muita gente a criar o seu próprio programa, alguns até mesmo na Rádio CBN, que foi a primeira a abrigar o Pão e Cerveja. Mudou também a receptividade do público. Eu tive que formar público quando eu comecei para ouvir falar de cerveja. E hoje o público quer ouvir falar de cerveja. Então já temos um público formado, muito mais receptivo a esse tipo de novidade do que era quando eu comecei em 2009. O marketing digital não é só postagem, é toda a análise crítica de como a gente posta essas coisas, o que a gente posta, quem é o nosso público, entender esse público, entender o que a gente vai comunicar e ser claro na comunicação. Então é um grande desafio, parece simples assim a gente falando, mas é um grande desafio você entender quem é seu público, né? Não só no marketing, mas como empresa como um todo. E se comunicar com ele por redes sociais, onde está aberto para todo mundo, é muito importante, e é muito importante ser assertivo. E esse é o trabalho do dia a dia. Sou totalmente contra o termo influencer aí, que já é um bom bafafá na internet. Mas eu fico feliz de tentar fazer um bom trabalho e sempre fazer algo que eu gosto de assistir no futuro, de olhar meus vídeos atrás e falar assim, puta, eu tava feliz esse dia, foi legal, e mostrar a minha vida, a cerveja do meu ponto de vista lá no Boteco do Ferreira. Legal pegar o feedback da galera, que as pessoas gostam demais e pedem mais, então tá bem legal de trabalhar com isso. Espero poder crescer mais ainda. Cara, para quem quer trabalhar com cerveja, eu só vejo um caminho, só vejo um grande diferencial: estudar. Estudar e se preparar vai ser sempre o grande caminho. Infelizmente, falando de Rio de Janeiro, que é uma realidade que eu vivo, eu vejo esse cenário indo por um outro caminho, no sentido de muitas pessoas, por causa da crise, receberam rescisões enormes, e aí, vou investir em cerveja porque é maneiro vender cerveja. E claro que é maneiro pra caramba, mas você tem que se preparar. A cerveja é uma empresa? Ok, mas ela é uma empresa como qualquer outra. Você tem conta para pagar, você tem contador, você tem comercial, você tem que se preparar. E se você não conhecer o produto que você mesmo produz, que você mesmo comercializa, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, muita gente fala, o mercado está inchado. Eu discordo, eu acho que tem espaço para todo mundo, contanto que você se prepare. Tem que estudar, tem que entender quem é o seu público, tem que entender sua produção e tem que fazer o seu trabalho bem feito.